Olá! De onde vem a autoridade daqueles vídeos, daquelas falas, daqueles textos que nos parecem ter alguma espécie de autoridade? O que faz com que alguém seja reconhecido como autoridade em algum aspecto? Vamos conversar a respeito desse tema interessante. Para começo de conversa, é preciso que nós definamos o que é autoridade. Existem muitas definições, mas para efeito de comunicação podemos dizer que a autoridade não é tanto algo que eu tenha apenas, como também e sobretudo algo que me atribuem. Não pode haver autoridade se eu me sinto autoridade e se ninguém me considera autoridade. Nós precisamos, portanto, de que haja dois elementos muito importantes: aquilo que eu tenho e aquilo que as pessoas pensam que eu tenho. Para compreender a autoridade, deveríamos partir desse ponto que é muito importante. Por outro lado, nós precisaremos entender que a autoridade é sempre específica. Quem fosse autoridade em tudo não seria, afinal, autoridade em nada. Vamos começar, portanto, definindo os elementos da autoridade. Como eu disse, é algo que eu tenho, mas é também, sobretudo, algo que me atribuem. Podemos dizer, portanto, que a autoridade tem dois elementos, ou dois conjuntos de características que vão determiná-la: os elementos internos e os elementos externos. Eu começo pelos externos. Para que eu seja reconhecido como autoridade, eu preciso, em primeiro lugar, que haja propriamente um reconhecimento no local em que eu estou. Ele não precisa ocorrer no mundo inteiro, mas precisa de que, pelo menos no contexto em que eu me encontro, no local em que eu trabalho, por exemplo, eu seja visto como alguém que tem alguma autoridade em um determinado aspecto da realidade. Esse é o primeiro ponto. E a pergunta óbvia é a seguinte: mas de onde vem esse reconhecimento? Claro que vem do trabalho. Claro que vem da trajetória de vida naquele contexto. Claro que vem, sobretudo, de resultados. Portanto, se eu sou autoridade, isso decorre bastante de as pessoas que me ouvem no local em que eu trabalho, no local em que eu atuo, estarem dispostas a dizer que eu sou autoridade, a ver-me como uma autoridade em determinado assunto. Isso é muito importante para começo de conversa. E vão estar dispostas a fazê-lo, isto é, a ver-me como uma autoridade, se eu tenho resultados a apresentar. A grande questão é que os jovens têm direito a entrar no mercado de trabalho, no mercado da comunicação. Os jovens têm direito a participar da vida social e começar a fazê-lo um dia. Afinal de contas, ninguém nasceu pronto, muito antes, pelo contrário, nós vamos nos fazendo enquanto estamos vivos, enquanto estamos atuando em qualquer área. Portanto, a pergunta que fica é: se eu não posso alegar uma trajetória de vida, o que é que eu poderia alegar que não fosse dependente do meu contexto e do reconhecimento social que eu tenho nele? O que é que eu posso tentar fazer para que no meu vídeo, para que no meu texto, eu me mostre alguém com autoridade? A primeira coisa importante é que você tenha alguma espécie de afinidade ou de formação com a área de que resolveu falar. Quem resolve falar de um assunto precisa ter um mínimo de familiaridade com ele, teórica ou prática. Você tem que ter alguma história, ainda que apenas de formação e não de atuação profissional com essa área. Em segundo lugar, é preciso que o seu discurso, que é aquilo que você fala nos seus vídeos e nos seus textos, mostre de fato elementos de informatividade. O que é informatividade? É a quantidade, digamos assim, de informação específica que alguém coloca em sua fala. Portanto, quem tem autoridade do ponto de vista dos fatores internos é alguém que tem um discurso, que tem uma fala, que não é genérico, que não vai apresentar aquilo que em todas as outras falas se apresenta sobre um tema. Tem que ir um pouco além, tem que aprofundar-se um pouco mais, ainda que não muito. Em terceiro lugar, além de eu precisar ter alguma espécie de familiaridade ou formação, alguma espécie de informatividade, eu preciso de um vocabulário específico que expresse a minha especialidade, que expresse a minha informatividade. Esse vocabulário tem que ter alguns conceitos da área de que eu me disponho a falar, que eu estou tratando no meu vídeo, que eu estou tratando no meu texto. O vocabulário não pode ser aquele de todas as conversas. Mesmo que eu queira simplificar o entendimento de algo para pessoas que não entendem porque não são especialistas como eu preciso que alguns conceitos estejam presentes. Do contrário, eu não tenho um vocabulário específico à informatividade que deve haver no meu texto. Essa é outra importante questão. E por último, eu preciso de que, ao fazer uso da palavra, o meu texto, além de ser um texto que tenha informações específicas, além de ser um texto com um vocabulário específico, que reflita a minha formação, seja lógico.
Aquilo que eu escrevo e aquilo que eu falo sobre um determinado tema em que eu pretendo ser visto como autoridade precisa ser dito e escrito com lógica, com começo, meio e fim. Precisa de um mínimo de coerência na apresentação das informações, na apresentação das ideias. Claro que você já entendeu algo muito importante. Se alguém está começando em qualquer área, por exemplo, na educação, na saúde, por exemplo, na engenharia, na economia, na cultura ou em qualquer outra que nós pudéssemos mencionar aqui, não tem ainda autoridade externa, não tem o reconhecimento e o resultado que vão decorrer de tempo. Mas tem, por certo, muitas vezes a autoridade interna. Então, para que eu consiga a autoridade, se eu ainda estou começando, o que é o caso de muitas pessoas, aquilo de que preciso mesmo é reforçar a autoridade interna. E, claro, continuar a trabalhar, continuar a pesquisar, continuar a prestar serviços que vão me dar os resultados, que os marqueteiros gostam de chamar de prova social, a comprovação de que eu consigo aquilo que eu digo que consigo fazer. Quando nós entendemos isso, quando entendemos que a autoridade é algo que decorre de fatores externos, sobretudo, é algo que nos atribui alguma pessoa, alguma comunidade, mas que é também um conjunto de coisas que eu tenho. Quando nós percebemos que quem está começando tem mais autoridade interna do que externa, mas que pode construir a sua autoridade externa com reconhecimento e com trabalho, nós vamos nos tornar não só mais capazes de autoridade, mas também de nos defender desses discursos que hoje estão infestando, por exemplo, as redes sociais. Discursos de coaches e marqueteiros que nos prometem uma autoridade, que nós vamos aprender em 4 horas de curso. Isso não é possível. Nós não podemos aprender a autoridade pela simples razão de que nós não podemos inventar uma vida que nós não temos. Portanto, algo muito importante para a autoridade é, antes de tudo, a veracidade. Eu só posso falar do que eu sei. Eu só posso dizer sobre aquilo de que eu estou pesquisando, aquilo de que eu estou fazendo um estudo, aquilo de que eu me ocupo. A autoridade, portanto, é algo que depende de estudo, que depende de prática, e isso, como tudo mais em comunicação, é algo que se ensina, é algo que se aprende.